Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma disciplina, né? Eu vou dividir nosso momento em três. Serão duas videoaulas, certo? E o terceiro momento será aquela videoconferência que a gente vai discutir sobre todos os assuntos que a gente vai abordar na videoaula, certo? Eu vou colocar aqui agora aquele voice-over que fica mais fácil de entenderem, né? E acompanhar com os slides, tá certo? Bons estudos, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês, né? Gente, vamos aqui para mais uma videoaula, né? Nosso tema de hoje é transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Eu sou Igor Duó e vamos para frente. Pessoal, esse assunto aqui ele é bem interessante, certo? Vocês vão gostar muito. Ele só é um pouco teórico demais, tá bom? Mas eu tentei resumir aqui o máximo possível um montão de texto que eu pesquisei aqui e vou trazer exemplos de cotidiano para facilitar ainda mais o nosso entendimento, tá certo? E vamos lá. Embora às vezes se admita que a infância e a adolescência sejam períodos de despreocupação, né, gente? Muita gente tem essa impressão que por ser uma criança ou ser adolescente não teria teoricamente, né, um motivo para ter transtornos ou ficar triste. Deve ser porque a criança não tem conta para pagar ou porque não tem alguns problemas da vida adulta e realmente faz um pouco de sentido até. Mas o transtorno mental, muitas vezes, não importa se você tem uma vida ruim ou boa. Você só tem. Então a criança também, ela pode ter transtorno mental, como é o exemplo do transtorno depressivo. Eu já vi lá no consultório uma criança com depressão e o pai ficar indignado. Dizer, sua vida é boa, tudo que você quer eu lhe dou, por que você está triste porque você chora? Então, gente, é um transtorno, não é algo opcional, certo? É claro que muitas vezes tem criança que faz birra, tem a má educação, mas transtorno de fato mesmo é bem mais complicado. Tá certo? Até porque, como tem aqui no texto, ó, 20%, né, aproximadamente, das crianças e adolescentes apresentam um ou mais distúrbios mentais diagnosticáveis, certo? A maioria desses distúrbios pode ser vista como distorções de comportamento e emoções normais, beleza? Vamos para aqui. Como os adultos, as crianças e adolescentes têm temperamento variável, ou seja, ela muda de acordo com a situação que ela está vivendo, de acordo com a companhia que ela está presente, né? De acordo com o ambiente que ela está inserida. Então, ela pode estar sempre oscilando esse humor, esse temperamento, certo? Alguns são tímidos, lógico, né? Outros são mais sociáveis. Sempre tem, né, gente, na classe ou em casa mesmo, aquela criança que é mais introvertida ou é mais extrovertida, e isso aí pode variar. Alguns são metódicos e cautelosos, outros são mais impulsivos e descuidados, né? Na classe a gente vê crianças com mais impulsividade, são mais, às vezes, descuidadas, outras são mais metódicas, como fala aqui, né? Mais cautelosas e por aí vai, certo? Então, pode-se notar se uma criança tem um comportamento normal, entre aspas, ou se tem um distúrbio pela presença de debilidades relacionadas aos sintomas, tá bom? Como, por exemplo, eu botei aqui, ó, uma garotinha de 12 anos pode estar receosa com a expectativa de apresentar um trabalho escolar para sua classe. Beleza. Esse receio só pode ser visto como um transtorno de ansiedade social se seus medos são graves o bastante para causar aflição e evitação significativa. Entenderam? Por exemplo, ansiedade, o medo é normal de todo ser humano, de uma criança principalmente. Agora, a gente tem que saber até onde esse medo excede, até onde essa ansiedade ultrapassa, tá certo? Quando começa a causar muita aflição e evitação significativa, aí sim pode indicar um transtorno de ansiedade social. Beleza? Então, por isso, gente, o diagnóstico é muito complicado e importante de se fazer cedo, porque tem que ter essa diferenciação aí entre a normalidade e o que deixa de ser normal, certo? Então, falando de transtorno, né, a gente viu aqui, sabe, que existem transtornos psiquiátricos, né, que acompanham o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? E eu coloquei aqui alguns, né, praticamente todos, que engloba esse assunto aí, e vou especificar sobre cada um deles, beleza? Vamos para frente. E o primeiro que eu botei aqui, gente, ó, foi o transtorno de tique. Esse japonesinho aqui, ó, ele tá tendo um tique motor no olho, né? Uma piscada, tá bom? E um tique motor é um movimento, como já fala, na motricidade do ser humano, da criança, né? No caso aí, que ele faz involuntariamente. Então, quer dizer, um tique não é algo que a criança quer fazer, não é algo opcional. Ele simplesmente faz, tá certo? E o tique pode ser motor, pode ser vocal. Vou explicar aqui na frente, ó.
A manifestação predominante nessas síndromes é alguma forma de tique. Um tique é uma produção vocal ou movimento motor involuntário, tá certo? Rápido e repetido e não rítmico, certo? Usualmente envolvendo grupos musculares. Gente, ó, um exemplo interessante. Eu tinha um paciente com essa síndrome aqui, ó, síndrome de Tourette ou Tourette, que o pai reclamava com o filho, batia nele porque ele tinha esses tiques. Mas ele não sabia disso aqui, ó, que o tique é involuntário, a criança faz sem querer. É como se fosse uma coceira muito, muito, muito forte que você não consegue controlar. Você tem que coçar ali, senão você não consegue seguir a sua vida normal. Entenderam? Então vamos voltar para cá, ó. Os tiques motores e vocais podem ser simples ou complexos. Tem essa divisão aí, ó. Vou explicar na frente. Como é o exemplo daquilo que eu comentei, a síndrome de Tourette ou Tourette, tá bom? Os tiques simples, em geral, são os primeiros a aparecer e podem ser eles. Tiques motores simples, ó, piscar de olho, como é aquele do japonesinho lá na frente, balançar a cabeça para um lado para o outro, fazer caretas, certo? Tiques vocais simples, exemplo, tossir, pigarrear, né? Aquele pigarro que a pessoa faz direto, fungar também. Tiques motores complexos, bater em si mesmo, pular, saltar, não é isso? E tique vocal complexo, ó, aqui é muito interessante. Existe uma coisa que se chama coprolalia, que é o uso de termos chulos. A pessoa fala palavrões involuntariamente, tá bom? Por exemplo, obviamente não vou usar aqui essa palavra, mas tá passando uma pessoa na rua que você nem conhece. Você, filho de não sei o quê, sem conhecer. Você fala e automaticamente já vem aquele remorso, pede desculpa. Então é um tique muito interessante e deve ser horrível ter isso, né? Outro tipo, palilalia, que é a repetição das próprias palavras, e ecolalia, que é a repetição das palavras alheias. Lembra que eu falei sobre autismo, acho que foi na nossa primeira disciplina, que uma pessoa com autismo, às vezes, pode apresentar a ecolalia, né? Por exemplo, estou vendo um desenho, aí o desenho fala Peppa Pig, aí a criança fica de todinho, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. Então, esse tique, por exemplo, pode ser também essa ecolalia, como também pode ser a coprolalia e o palilalia, tá certo? Essa síndrome de Tourette que eu falei é a mais famosa de todas, envolvendo tics. Por isso que eu vou sempre usar esse exemplo aqui. Eu já vi documentários, né? É muito raro acontecer essa coprolalia, mas pode acontecer. E o pessoal andava com camisa com o nome dizendo: eu tenho síndrome de Tourette. Já para se ele ofendesse alguém, essa pessoa já saber que ele tinha sido ofendido por causa da síndrome e relevar. Entenderam? Então vamos para lá. Tratamento. Requer medicação e psicoterapia, principalmente para diminuir o isolamento social que comumente ocorre nesse transtorno. Obviamente, uma pessoa que tem esse tipo de tique, é, ele é muito fechado, né? Tem aquela baixa autoestima, ele prefere se isolar a ter que conviver com pessoas, digamos assim, normais, porque o povo fica perguntando, o povo é invasivo mesmo. Aí incomoda tanto que ele começa a se isolar. Então, a psicoterapia trata esse sentido aí, tá bom? E a medicação trata a impulsividade, trata alguns sintomas dos tiques também, tá ok? E vamos para frente. O próximo transtorno aqui, gente, é o transtorno de aprendizagem, né? A gente já está careca de falar sobre isso, mas é porque quem envolve psicopedagogia, neuropsicopedagogia ou um psicólogo que trabalha na educação vai estar sempre ligado a esse assunto aqui, né? Por isso que às vezes fica repetitivo demais, mas vamos lá para frente. Vamos resumir aqui o máximo possível. Gente, os transtornos de aprendizagem referem-se a dificuldades na leitura, na capacidade de matemática ou nas habilidades de escrita, medidas por testes padrões que estão substancialmente abaixo do esperado, considerando-se a idade da criança, seu QI, né, e grau de escolaridade. O exemplo da dislexia e TDAH que eu falei na aula anterior, tá bom? Para frente. Transtornos da comunicação. Vamos lá. Nos transtornos da comunicação, a perturbação pode manifestar-se por sintomas que incluem um vocabulário limitado, erros grosseiros na conjugação de verbos, dificuldade para evocar palavras ou produzir frases condizentes com a sua idade cronológica. Beleza? Os problemas de linguagem também podem ser causados por perturbações na capacidade de articulações ou palavras. É aí que a parte do fonoaudiólogo entra com bastante importância, né? O fono, que a gente chama, é muito importante para pegar esses casos aí, em conjunto com o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, e fazer com que essa criança tenha essa linguagem verbal melhorada, tá certo? Ó, não é raro a presença de mais de um desses transtornos de aprendizagem
em uma mesma criança, muitas vezes estando associado com o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. O tratamento das dificuldades de aprendizagem inclui muitas vezes reforço escolar, tratamento psicopedagógico ou até mesmo encaminhamentos para escolas especiais, dependendo da gravidade do problema. Aqui eu não falei, não escrevi fono porque eu acabei esquecendo, mas lembre-se, é sempre um atendimento multidisciplinar, não é? E como falou aqui, ó, pode haver também essa comorbidade de problema de linguagem, né, com TDAH, tá certo? Não é raro, não, é comum, inclusive. Mais um transtorno, transtorno de excreção. Tá vendo aqui, ó, a criança fez xixi na cama, né? Esse transtorno, gente, ele é dividido em dois. Ele inclui a enurese e a encoprese, tá certo? A enurese é caracterizada por eliminação de urina de dia ou à noite, a qual é anormal em relação à idade da criança e não decorrente de nenhuma patologia orgânica. Ou seja, aquelas criancinhas que fazem xixi na cama, tá certo? Se é feito o exame com o urologista e não é detectada nenhuma alteração biológica nela, então pode ser que ela esteja com essa enurese aí, certo? São probleminhas psicológicos, psiquiátricos que fazem a criança fazer xixi na cama ou em lugares inapropriados, tá certo? A enurese não costuma ser diagnosticada antes da criança completar 5 anos de idade e requer, para ser caracterizada, uma frequência de 2 vezes por semana por pelo menos 3 meses, tá certo? Então, se a criança faz xixi na cama, pelo menos 2 vezes por semana durante 3 meses, já pode ser indícios de enurese e pode ser tratada, tá ok? A outra, a encoprese, tá certo? É a evacuação repetida de fezes em locais inadequados, na roupa ou no chão, tá bom? Isso é involuntária ou intencional. Existem realmente crianças que fazem o cocô na roupa ou no chão, em algum local inapropriado, para chamar a atenção dos pais, né, de algum responsável ou para algum outro tipo de atenção. Mas tem crianças que fazem também involuntariamente, tá bom? Para se fazer o diagnóstico, é preciso que esse sintoma ocorra pelo menos uma vez por mês, por no mínimo 3 meses em crianças com mais de 4 anos, tá certo? Então, a criança acima de 4 anos, ela já tem essa retenção de fezes mais trabalhada. Então, se ela começa a fazer isso com essa frequência que eu falei aqui no texto, já é um alerta para a gente ficar de olho nisso, né? Então, vamos para frente. E, gente, tanto a enurese quanto a encoprese, né, elas podem ser adquiridas por alguns eventos, como, por exemplo, o nascimento de um irmãozinho. Pode causar um ciúme, né, e começar a ter esse tipo de sintoma. Ou a separação dos pais, né, ou outro evento que possa traumatizar a criança, né, uma briga muito feia entre os pais, ou alguma briga na escola, tá bom? E a encoprese pode significar grave comprometimento emocional. As duas podem durar anos, mas acabam evoluindo para uma remissão espontânea. E estes transtornos comumente geram intenso sofrimento na criança, levando a uma consequente baixa na autoestima e geram também isolamento social e perturbações no ambiente e nas relações familiares. Então, pessoal, olha como é complicado. A gente vê, às vezes, crianças fazendo cocô, xixi em locais inapropriados ou apenas xixi na cama. E muitas vezes também a gente vê os pais repreendendo de maneira errada. Ao invés de entenderem, ou então, se não entenderem, levar para um profissional, eu já vi pais batendo nas crianças, né? Já vi pais até colocando a criança sentada nas fezes ou no xixi como forma de castigo. Então, isso aí não funciona. Pode piorar e prolongar ainda mais o tempo do transtorno. Tá ok? E o tratamento é feito através de psicoterapia, né? Isso, e utilização de medicamentos. Então, gente, nosso próximo transtorno é o transtorno das habilidades motoras, certo? Em resumo, são aquelas criancinhas que os pais chamam várias vezes de menino devagar, menino lento, menino lerdo, desajeitado, descuidado, né? E de forma errada, obviamente. Isso sim pode ser um transtorno. Vamos lá, vamos ler. Também conhecido, gente, como TDC, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, tá certo? Nesse transtorno, gente, o desempenho em atividades diárias que exigem coordenação motora está abaixo do esperado para a idade, como eu falei. Não é isso? Como, por exemplo, atraso para sentar, engatinhar, caminhar, deixar cair coisas, fraco desempenho nos esportes ou caligrafia insatisfatória. Muitas vezes essa criança é vista como desajeitada, tropeçando com frequência ou inábil para abotoar suas roupas ou amarrar seus cadastros. Gente,
existe uma, uma cartelinha que fala basicamente o desenvolvimento da criança, né? Até que idade é considerado normal. Eu acho que eu até mostrei a vocês aí em alguma das nossas aulas. É considerado normal sentar, engatinhar, certo? Andar. Quando está muito abaixo disso, possivelmente ele tem esse tipo de transtorno aqui, ó, o TDC. É um diagnóstico muito preciso e complicado. Então, como sempre falo, procurem o profissional mais adequado possível. Beleza? Vamos para frente. Gente, esse aqui é o transtorno do comportamento disruptivo, certo? Tem essa criancinha aqui com raiva, né? E esse transtorno às vezes é bem polêmico, porque ele pode ser confundido com as simples crises de birra, com a rebeldia de adolescente ou criança, com a má educação, certo? Então, para ser caracterizado o transtorno, é preciso alguns critérios a ser avaliados, né? Eu trouxe aqui para vocês os mais importantes. Vamos para frente. Ó, ele é caracterizado por um padrão repetitivo e persistente do comportamento agressivo. Então, uma crise de birra avulsa, por exemplo, não pode enquadrar como transtorno, né? Então, tem que ter realmente esse comportamento agressivo repetidamente, né? E persistente, em todos os dias, tá ok? Segundo ponto, ele está indo sempre contra as regras de convivência social. Então, por exemplo, se na sua casa tem regra, ele raramente vai seguir. Se na escola tem uma regra, por exemplo, de tal hora é merenda, tal hora é brincadeira, tal hora é estudar, é fazer algum tipo de tarefinha, ele também não vai seguir. Então ele está sempre quebrando essas regras aí da maneira que ele acha conveniente, tá certo? E uma pessoa que não consegue aprender a lidar com essas regras em casa ou na escola, raramente vai conseguir conviver com regras sociais mais sérias, como por exemplo uma regra com a polícia, por exemplo, aí é complicado, né? Então, terceiro ponto, tal comportamento deve ser suficientemente grave, sendo diferente de travessuras infantis ou rebeldia normal de adolescência. Aquilo que eu falei, é confundido porque às vezes os pais deixam a criança fazer tudo que quer e a criança começa a ter um comportamento assim, aquela síndrome do imperador que eu falei uma vez, né? De ter poder dentro de casa, de ter aquela moral toda dentro de casa e mandar nos pais, e os pais às vezes confundem o transtorno com essa má educação aí. E não é, tá certo? É um diagnóstico bem delicado. Vamos para frente. Então, pessoal, esse transtorno de comportamento disruptivo, ele meio que engloba duas vertentes, né? Dois transtornos aí para frente, que é o TOD e o transtorno de conduta. O TOD, se eu não me engano, acho que Simone deu um exemplo para a gente, né? O TOD, que é o transtorno de oposição e desafio, né? Ou opositivo desafiador, tem maior incidência na faixa etária dos 4 aos 12 anos, né? E atinge mais meninos que meninas. Tem como característica um comportamento opositor às normas, discute com adultos, perde o controle, fica aborrecido facilmente e aborrece os outros. Ou seja, é aquela famosa criança ou adolescente do contra, né? Se você fala que o vermelho é a cor certa, ele quer a cor amarela. Se você fala que a cor amarela é a certa, ele quer a cor vermelha. Ele está sempre contra alguma coisa, tá bom? E além disso, ele se aborrece facilmente, tem aquele famoso pavio curto e sempre tem a característica de liderança. Então, se ele está num grupinho de amigos, ele nunca vai querer receber ordens ou regras de alguém. Vai querer sempre ditar as regras e a maneira que os outros devem seguir, tá bom? Então é bem complicado aí nessa questão de interagir socialmente com outras crianças, pais, professores, por causa disso, por não obedecer regras, por se irritar facilmente com qualquer coisa e estar sempre contra você ou algum outro assunto que não lhe faça interesse. Tá certo? Então, gente, vamos aqui para o transtorno de conduta, que é bem mais complicado. Bom, pessoal, no transtorno de conduta, que é mais comum entre adolescentes do que em crianças, né? E é mais comum também entre meninos, o padrão disfuncional do comportamento é mais grave do que no TOD, certo? Eles frequentemente agridem pessoas e animais, envolvem-se em brigas, em destruição de propriedade alheia, furtos ou pior ainda, né? Agressão sexual, como mostra aqui no texto. Sérias violações de regras como fugir de casa, não comparecimento sistemático à aula e enfrentamento desafiador e hostil com os pais também são sinais da doença. Esse transtorno está frequentemente associado a ambientes psicossociais adversos, tais como instabilidade familiar, abuso físico ou sexual, violência familiar, alcoolismo e sinais de severa perturbação dos pais. Então, gente, como fala aqui, ele está associado a uma vida complicada. Então, se uma criança tem uma vida com abuso sexual, com uma família instável, né? Com brigas, com problemas
psicológicos dentro de casa, a probabilidade dele desenvolver um transtorno de conduta é bem maior, não é isso?